dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar para vocês de um assunto muito interessante, que é a respeito do Federal Reserve, ou o Fed, como ele é chamado. É um órgão dos Estados Unidos. Como temos no Brasil o Banco Central, o Fed nos Estados Unidos é responsável pela mesma coisa que a gente tem aqui no Brasil. O Fed ele é responsável pelas taxas de juros, ele é responsável por fazer todo esse controle de inflação, toda essa situação que acontece, né, no mercado econômico. Bom, qual a influência, o que acontece para a gente ter essa pergunta que eu coloquei ali, se o Fed realmente pode ter o poder de derrubar o ouro? O que acontece? Eu já expliquei em um outro vídeo anterior que quando acontece de a gente ter uma inflação muito alta nos Estados Unidos, o Fed analisa isso e aumenta a taxa de juros para que possa diminuir o poder aquisitivo e para que force o mercado a baixar os preços, ou seja, diminuir a inflação, correto? Nesse momento, o dólar começa a valer a pena. Investir em dólar, as empresas, enfim, comprar títulos que são em dólar começa a valer a pena e o dólar valoriza. Como o ouro em relação ao dólar, quando o dólar sobe, o ouro automaticamente desce, né? Porque a gente trabalha sempre como se fosse uma balança entre os dois. Porém, muitas vezes, quando se tem um risco muito grande de recessão, ou seja, quando se tem um grande risco de recessão econômica, um risco de que vamos ter problemas sérios economicamente falando, em um longo prazo isso começa a se reverter e os grandes investidores começam a ver que o dólar como segurança ele começa a perder para o ouro e o ouro começa a valer mais a pena e o ouro começa a subir. Então sempre quando a gente analisa o mercado, a gente tem que levar em consideração que tipo de trader, que tipo de operação no mercado eu vou querer fazer. Eu vou querer fazer uma operação de day trade, aquela operação que abre e fecha no mesmo dia, então eu levo em consideração que se as taxas de juros forem aumentadas, significa que o meu dólar vai subir e o meu ouro vai baixar. Mas se eu imagino uma movimentação, se eu quero uma movimentação mais a longo prazo, aí eu sempre vou estar de olho em como que se analisa, o que se espera do mercado a longo prazo. Ou seja, o que se espera que vai acontecer nos próximos 2, 3, 4, 5 semanas no mercado. Se tiver um risco de recessão, se tiver um receio de risco de recessão, muito provavelmente, ainda que o Fed aumente taxas, enfim, havendo esse sentimento de recessão, aí sim o ouro provavelmente no longo prazo vai começar a subir. Então, uma análise que a gente pode chegar aqui é que sim, o Fed pode derrubar o ouro, mas isso normalmente acontece mais a curto prazo. Quanto a longo prazo vai vir o sentimento de mercado. E é nessa hora que a inteligência artificial ajuda a gente. Ela ajuda a analisar o mercado, analisar as coisas que estão acontecendo no mercado no momento, analisar notícias, porque você vai pegar e vai ter que ler todas aquelas notícias desses sites internacionais, enfim, e você pede para que a sua inteligência artificial analise tudo isso, busque no mercado e te traga uma síntese pronta. Só que, claro, para isso você precisa saber fazer a pergunta correta. Quando a gente trabalha com inteligência artificial, essa pergunta se chama prompt. E você tem que mandar o prompt, mandar a pergunta correta para que a inteligência artificial te traga esse resultado, certo? Se você gosta de acompanhar o mercado financeiro, se você tem interesse em acompanhar o mercado do ouro, se você tem interesse principalmente em entender como isso funciona e como pode usar a inteligência artificial a seu favor, curta o nosso canal, deixa o seu like, que eu vou sempre estar trazendo para vocês dicas muito interessantes, muito importantes a respeito dessa forma, dessa interação trader mais inteligência artificial no mercado financeiro, no mercado do ouro. Valeu, gente! Um abraço para você, até o nosso próximo vídeo.